Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Seja bem-vindo a esta primeira aula audiovisual sobre o tema O Professor da Escola Dominical. Na aula de hoje, nós aprenderemos sobre o perfil do professor ou da professora da Escola Bíblica Dominical. Veremos que é necessário que o professor tenha confiança no seu chamado, que o professor tenha vida devocional, que o professor tenha comunhão com a sua igreja local e também prazer pelo ensino. Primeiro, ter confiança no chamado. Ser professor da escola dominical não é uma questão de profissão, mas de vocação, de chamado. Ser chamado é ser escolhido por Deus para o serviço do reino. Que privilégio, que honra! O chamado se dá em pelo menos duas esferas, interna e externamente. Interna, porque geralmente sentimos a chamada dentro de nós, pois o Espírito Santo testifica ao nosso espírito. Externa, porque este chamado é reconhecido por nossa liderança, que por sua vez nos apresenta a igreja para o exercício do ministério. Ninguém deve se auto-intitular ministro do Senhor. O professor precisa ter confiança neste chamado, ou seja, estar seguro, convicto do chamado do Senhor, pois enfrentaremos oposição do nosso adversário, o diabo, além de dificuldades pessoais no exercício desse ministério. E será, muitas vezes, a confiança no chamado de Deus que nos manterá de pé, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ter vida devocional. Por vida devocional, eu me refiro à busca pessoal e particular pela comunhão com o Senhor. Uma vida diária de oração, como Jesus Cristo nos ensinou, no secreto do nosso quarto, com a porta fechada sobre nós, para que Deus possa abrir os nossos olhos, a fim de que nós venhamos contemplar as maravilhas da lei do Senhor, da sua palavra. Aliás, a palavra do Senhor, ela se discerne assim, espiritualmente. Uma vida diária de oração é necessária para um professor da escola dominical. Uma vida de meditação das Escrituras. Precisamos ler, meditando nas Escrituras diariamente. Também uma vida de busca pelo dom espiritual. Paulo vai dizer: buscai com zelo os melhores dons. Também nesta vida devocional, posso incluir aqui a mordomia cristã, ou seja, a fidelidade na administração de tudo o que o Senhor nos tem concedido. Nossa família, nosso trabalho secular, nosso tempo, nossas finanças, enfim, precisamos ser em tudo mordomos fiéis ao Senhor. Precisamos ter em mente que, na escola dominical, o mais importante não é a destreza acadêmica, ainda que esta seja também necessária, mas sim o estar pronto, preparado espiritualmente. Ter comunhão com a igreja. É necessário que o professor da escola dominical seja frequente e participativo nos trabalhos da igreja, e não somente na escola dominical. Infelizmente, observamos muito isto. Professores que são assíduos e frequentes na escola dominical, mas que nos demais cultos e trabalhos da sua igreja local ele é falho. O professor da escola dominical precisa apoiar os demais departamentos. Aliás, a escola dominical ela é feita de departamentos. O professor da escola dominical precisa também
estar à disposição do seu pastor local, não só no que se diz respeito à escola dominical, mas em todas as áreas e necessidades da sua igreja local. Ter prazer pelo ensino. Bom, por fim, em relação ao perfil do professor da escola dominical, podemos dizer que ele precisa ter prazer pelo ensino. O prazer pelo ensino deve levá-lo a ser um aluno aplicado, um aluno exemplar. Ou seja, ele será frequente nos cultos de doutrina, bem como todos os demais trabalhos de ensino que na sua congregação houver. Pelo prazer do ensino, ele será levado a sempre estar estudando, buscando, pesquisando, lendo, se atualizando. Pelo prazer do ensino, ele deverá buscar a sua autorreciclagem, ou seja, não ficar esperando por trabalhos de aperfeiçoamento e reciclagem em sua igreja, mas por si próprio buscar se atualizar e aperfeiçoar para melhor servir a sua classe. Enfim, estes são alguns pontos, e imagino eu, os principais em relação ao perfil de um professor ou professora da escola bíblica dominical. Esta foi a nossa primeira aula audiovisual e teremos outras em breve em o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz em o nome de Jesus.